Olá, amigos da TVL, está começando mais uma edição do Nossa Gente. Está voltando no programa hoje o professor Ivo da Silva, homem ligado ao esporte, foi professor de educação física, tem muita história para nos contar. Professor, um prazer tê-lo uma vez mais aqui no programa Nossa Gente. Não, meu prazer é muito grande, cumprimento a todos os espectadores, aos amigos de Blumenau. E estamos aí para mais uma conversa que acredito que vai ser muito interessante. Temos meia hora para contar um pouquinho mais da tua história, uma bela história de dedicação ao esporte, né, professor Ivo? Bom, eu acredito que sim, pelo menos esses 44 anos aí que eu milito na área tem me deixado muito feliz com tudo aquilo que foi realizado, né, na formação de muitos jovens que com certeza se tornaram grandes cidadãos da nossa terra. O senhor lapidou muita criança que se transformou em atletas até exemplares, né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, nas minhas contas aí nós já formamos 110 campeões brasileiros, né? Então nessa trajetória. E desses 110, 101 são de Blumenau, né? Então eu acredito que o mais importante que essas conquistas, todos esses títulos importantíssimos aí, que não é para qualquer um ser campeão brasileiro, o mais importante foi a satisfação de ver essa gurizada se transformarem em cidadãos exemplares, né? E que muito tem contribuído para a nossa sociedade. Professor Ivo, como é que é descobrir o menino, a menina talentosa que leva jeito para o esporte? Qual é a receita? Na realidade, é a gente ter a possibilidade de verificar uma grande quantidade de pessoas participando, e dentre esses entra o nosso chamado olho clínico, né, de nas primeiras olhadas verificar que ele tem o tipo que pode se destacar em alguma coisa, tá? Agora, em qual prova que ele vai se dar bem, daí isso é uma outra história que a gente vai descobrir depois de muitos treinamentos, de muitos testes, até encontrar a prova certa onde ele poderá se destacar. É muito comum a gente encontrar algumas crianças, alguns jovens, que querem ser atletas de uma determinada modalidade e a gente chega à conclusão que aquela não é a mais adequada para ele. Daí é o nosso papel, né, de encaminhar, olha, se você for para aquela outra prova, você terá um futuro bem mais promissor se quiser ser um atleta. Agora, se você quiser praticar a tua modalidade, mesmo que você não vá ser um grande atleta, mas você tem prazer em praticar o resto da tua vida, independente do resultado, continua nessa modalidade que você escolheu. A gente vê muito isso no futebol. Os técnicos às vezes acabam remanejando o jogador de uma posição para outra e aí o jogador acaba colhendo, né, frutos daquela orientação e se adaptando àquela posição. Agora, aí já é uma coisa encaminhada. O cara já é jogador, às vezes até profissional. Agora, a criança, qual é o segredo para descobrir, olha, esse menino, essa menina leva jeito para determinada modalidade? Depois sim, é possível com o tempo lapidar, encaminhar, mas lá no começo para saber. Na realidade eu advogo e advoguei sempre nas minhas lides aí do magistério, especialmente na formação de profissionais de educação física que iriam atuar com crianças, é fazer com que essas crianças aumentem gradativamente o seu repertório motor, tá? Dar um leque o mais variado possível de experiências para ela. Então, esse repertório motor, ele vai, num determinado momento, se manifestar mais numa direção do que noutra. E aí onde é que entra, né, a especialização posterior, aproveitando todo esse leque, né, que foi ofertado para ele. Agora, se a criança não teve experiência nenhuma, fica difícil, né? Fica difícil. Então, por isso que eu advogo que na educação física ela tem que ser uma educação física inclusiva, tá? Com oportunidade para todas, ensinar todas as modalidades, ensinar todas as provas, quer dizer, dar um repertório bastante amplo para que não só ele possa escolher, como também o provável treinador, o professor, possa encaminhar naquilo que ele tem mais talento. Né? Acaba que o tempo se encarrega também de fazer essa escolha, né? Com certeza, mas como eu disse, assim, o fundamental
e que infelizmente no nosso país é muito pouco valorizado, é a escola. É lá na escola que se desenvolve o repertório motor da criança. Porque depois que o sujeito tem lá 18, 20 anos aí e não teve nem educação física, tá? Daí é só na sorte mesmo, né? de encontrar alguém que encaixe na prova certa. Mas se ele tiver uma educação física de qualidade, desde a tenra idade, com certeza ele vai para um caminho bem mais seguro e que dará mais sucesso lá na frente. Tudo também é uma questão de oportunidade. Ah, com certeza. Eu, por exemplo, agora estou com o meu caçula com 7 anos. Ele faz karatê, ele faz natação, ele faz xadrez. Tá? Então a gente dá a possibilidade de ele experimentar outras atividades além da educação física da escola, tá? Que também é bastante diversificada para essa idade. Então, esse é o caminho. Mas Blumenau tem um diferencial, né? Os pais já encaminham os filhos para uma atividade, né? Para uma prática esportiva. Aí tem a questão da escola, que tem uma outra estrutura. Sim. Agora, de novo, no futebol, que é um esporte popular, no passado, talvez lá na nossa geração de meninos, tínhamos campos para praticar o futebol em qualquer várzea, né? Sim. Hoje, quantos meninos, né, que lá atrás também poderiam ter sido grandes jogadores, grandes atletas, mas que estavam lá nos mais distantes rincões sem sequer uma oportunidade, uma bola, uma trave ou outro equipamento para outra modalidade. E a outra coisa, já que você tocou no futebol, normalmente naqueles tempos ninguém queria ser goleiro, né? Ninguém queria ser goleiro. Então o que sobrava ia para o gol. Então era apenas por exclusão. Hoje você vê o Brasil é um dos países que tem os melhores goleiros do mundo, tá? E cada vez surge mais excelentes goleiros, né? Então é uma das posições que o Brasil mais se destaca, tanto aqueles que estão fora do país, tá? Que vários goleiros estão nas grandes equipes do mundo, assim como as equipes atuais têm grandes goleiros. A oportunidade, né, para essa garotada, hoje nós temos um pouco mais de estrutura nas escolas também, para que se dê então essa situação com equipamentos, com professores, com espaço para a prática esportiva, e aí vem a possibilidade de se descobrir talentos independente da modalidade. Com certeza. O nosso país é um país aí de mais de 200 milhões de habitantes, né? E com certeza milhares e milhares de talentos estão à espera de alguém que os encontre, né? Agora, infelizmente, nós temos ainda um predomínio muito grande da cultura da bola, né? Que o garoto, inicialmente, a primeira pretensão dele é jogar futebol, tá? Devido ao grande apelo que o futebol tem. Todos nós temos o seu time de coração, eu sou lá do atletismo, mas sempre joguei futebol, sou torcedor, não perco partida do meu time, tá? E o meu filho é a mesma coisa. Só que nós temos uma visão bem mais ampla, como eu disse para você. A gente tem que proporcionar outras possibilidades que talvez não seja aquela do futebol que vai preencher, né, os sonhos daquela gurizada. Eu vou te dar um exemplo. O Quênia. O Quênia é conhecido como o país dos corredores. Se fala em corrida. Então o que o garoto do Quênia quer? Ele quer ser corredor. Ele não quer ser jogador de futebol, não quer ser jogador de voleibol, ele quer ser corredor. Mas isso não impede que no penúltimo campeonato mundial um queniano surpreendeu o mundo sendo campeão do lançamento do dardo. E daí como é que ele aprendeu o lançamento do dardo sem ter treinadores e aula de educação física sobre o lançamento do dardo, que todo mundo queria correr? Ele aprendeu pelo YouTube. Ele deu uma entrevista dizendo, olha, eu estudei pelo YouTube, vendo vídeos, experimentando, tá? E praticamente sozinho, né, conseguiu ser campeão do mundo com uma das melhores marcas da história. Ou seja, lá mesmo onde tem aquela tradição de só a monocultura da corrida, é possível encontrarmos talentos de outras modalidades, de outras provas. E no Brasil, nem pensar, com a miscigenação que nós temos aí, tem gente boa, muito boa para todas as modalidades, tá? Só que
Não adianta a pessoa ser boa e depois não encontrar uma estrutura para desenvolver esse potencial. Pois é, eu acho que a mídia ajuda também, né? A questão do futebol, existe toda uma cultura, uma tradição em torno dele aqui no Brasil. Mas outras modalidades, você vê, tivemos o momento do vôlei, por exemplo, Sim. o momento do Guga no tênis. E o que aconteceu? Isso foi para as escolas, para a educação física, para os ambientes até familiares e de associações, em que as pessoas começaram a praticar. Por quê? Porque naquele momento nós tínhamos um ídolo, alguém que levantou aquele esporte, né? E o esporte, na minha visão, o esporte mais bem sucedido aí nas últimas décadas no Brasil é exatamente o voleibol. Eles montaram uma estrutura que não foi apenas de um time que eventualmente ganhou uma competição, e sim várias gerações, tanto no masculino quanto no feminino, que dominam até hoje ainda o voleibol mundial. Tá? E isso em várias categorias, né? Então eles montaram uma estrutura que pôde dar a sequência daquilo que acontecia lá na escola, motivado pelo apoio substancial da mídia na época. Professor Ivo, no tempo de educador, e aí eu quero entrar na questão específica da educação física, se oferecia essa amplitude de modalidades nas aulas de educação física? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou contar, por exemplo, rapidamente sobre a minha experiência como aluno. Meu primário eu fiz na cidade de Lages, não tive educação física. Depois eu fui morar em Curitiba, daí eu estudei o ginásio científico lá, educação física de primeira qualidade em escola pública no Colégio Estadual do Paraná, onde nós tínhamos todas as modalidades, inclusive natação, com salto ornamental, ginástica, basquete, voleibol, o atletismo, tá? Um colégio assim, com pista de atletismo, que hoje ela é sintética, tá? Então, e era uma escola pública, tá? Escola pública onde todos queriam estudar. Mas era uma das poucas, como poucas, hoje em dia ainda funciona assim? Pouquíssimas, infelizmente. Mas eu vejo assim que nós tínhamos uma estrutura invejável, que naquela época, ali nos anos 60, tá? A educação física era obrigatória nas escolas 3 vezes por semana, no mesmo período das aulas. E, extracurricularmente, ainda existiam as aulas especializadas. Hoje, a escola que consegue ter 2 aulas de educação física por semana tá sendo muito. E aula especializada, pouquíssimas, que tem aula de um aprofundamento maior. Então, eu vejo assim que nós, em vez de avançarmos na educação física escolar, nós regredimos muito. Apesar das escolas terem hoje uma estrutura melhor, mas a atenção para a educação física não aumentou. Professor Ivo, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa conversa? Pode ser? Pois não. Ivo da Silva, professor em Educação Física, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Ivo da Silva. O senhor já está aposentado, professor? Eu diria que meio aposentado. Por que meio? Meio porque, como nos últimos anos eu tinha 2 empregos,
Um era na Universidade Regional de Blumenau, lá eu estou aposentado. E o outro é na Fundação Municipal de Esportes de Blumenau, eu continuo trabalhando. Quanto tempo aqui na FMD? Dia 8 de fevereiro do ano que vem, eu deverei completar 40 anos de FMD. E 40 anos que eu estou morando em Blumenau. Pois é, o senhor começou lá na comissão ainda de esportes, né? Na Comissão Municipal de Esportes, e quem conversou comigo e bateu o martelo aqui foi o saudoso Ramiro Ridger. Aonde nós estamos num belo espaço aqui no parque que leva o nome do saudoso Ramiro Ridger. Exatamente. Né? Que temos grandes recordações dele, né? Que foi o Papa do Esporte de Santa Catarina aqui. Né? O que mais te marcou, além do convite para trabalhar com ele? Primeiramente, a simplicidade com que ele tratava a gente. Tá? Ele embora, quando eu vim aqui, ele era o prefeito em exercício, que ele era vice do Renato Viana, e o Renato Viana estava de férias, que era no mês de janeiro. Sim, sim. Tá? Então, a maneira com que ele recebeu a gente, a maneira que conversou, a maneira com que ele mostrou o conhecimento que ele tem do esporte, tá? Do esporte de Santa Catarina, de como ganhar uns jogos abertos, de como montar uma equipe, tudo isso nos encantou. Daí eu não tive dúvidas em vir para cá. Gostei tanto que estou até hoje, né? E depender de mim, eu não saio tão cedo de Blumenau, né? O senhor veio para Blumenau por causa do esporte? Por causa do esporte. Eu vim convidado para trabalhar na universidade e na Fundação Municipal de Esportes. Quanto tempo de FURB? 32 anos de FURB. Sempre como professor? Sempre professor de atletismo e treinamento esportivo no curso de Educação Física. E o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Lages. Lagiano. Morei em Lages até os 11 anos, depois fui para Curitiba e lá fiquei 15 anos, onde eu fiz meu ginásio científico e a universidade, né? Pós-graduação e tal. Depois eu vim para cá nesse 8 de fevereiro de 78, quando comecei com o convite com o saudoso Ramiro Ridger. O senhor, claro, disputou inúmeras vezes os Jogos Abertos. Como técnico, chegou a ser atleta também? Olha, eu vim para cá para ser treinador da equipe de atletismo, professor de atletismo na universidade. Mas eu ainda, como eu tinha 26 anos aí, eu ainda competia. Então, eu entrei nos Jogos Abertos e, para minha satisfação, venci os Jogos Abertos em 78 na cidade de Caçador, e ainda com o recorde da competição. Olha só. Depois de 79, que para mim foi o melhor Jogos Abertos ainda até hoje, foi em Blumenau. Eu conquistei o vice-campeonato, aliás, o segundo título de campeão no lançamento do dardo, e competi daí mais ainda em Jaraguá do Sul em 80, sendo vice-campeão. Bati o recorde dos Jogos Abertos, mas não venci a prova, que um outro atleta conseguiu quebrar meu recorde durante a prova. Pois é, e aí muito mais tempo como técnico. Sim, vão fazer 40 anos, né? 40 anos que eu estou sendo treinador aqui da equipe de Blumenau. Pois é, além de lapidar, né, transformar meninos e meninas em atletas, o senhor ajudou a colecionar uma série de troféus e medalhas. Muitos deles, né? Nós fizemos parte daquela geração que ficou mais de 25 anos invicta, né, em Jogos Abertos, né? E hoje a disputa está bem mais difícil, né? Que hora Joinville, hora Itajaí, hora Blumenau, então a competição hoje está mais difícil. Mas naquela época a nossa equipe era muito bem estruturada, tínhamos todos os recursos imagináveis, né? E hoje, pelas crises que nós temos passado, os orçamentos têm minguado sistematicamente. Né? Ivo, a gente sabe pelas coberturas, né, que se fez durante os Jogos Abertos, e eu não tive a oportunidade de estar lá do começo. Eu comecei a acompanhar os Jogos de 86 para cá, e lá se vai um bom tempo também, e conseguimos também acompanhar bons momentos ainda de Blumenau e da própria competição, né? Sim. Me conte como é que eram os bastidores, a concentração, a convivência entre a delegação de Blumenau, enfim. Olha, eu vou dizer assim, uma coisa assim que era bem visível, que só Blumenau era capaz de fazer isso. Antigamente nós tínhamos a Comissão Municipal de Esportes, que era integrada por vários esportistas que tiveram a sua história em Blumenau, e que se reuniam todas as segundas-feiras no prédio da Fundação, tá? Que hoje é da Pro Família, né?
e todas as segundas-feiras eles se reuniam para traçar como iriam vencer os Jogos Abertos mais uma vez. Tá? Então, o ano inteiro vivendo os Jogos Abertos. Tá? E nenhum desses cargos, desse dirigente, era remunerado, que eram interessantes. Então, eles iam mesmo porque gostavam da coisa e tinham aquilo como o hobby. Tá? E quando você tem um hobby que você gosta, você faz muito mais bem feito. Né? Então, a união que existia entre eles era muito grande, tanto é que anualmente eles faziam um rodízio de quem comandava a Comissão Municipal de Esportes. Olha. Não era sempre o mesmo, né? Pois é, isso o senhor fala na parte administrativa. Agora na parte dos técnicos, dos atletas, o treino era constante, né, o ano inteiro também para ganhar a competição, a prova, mas lá, alojamentos enormes, como ainda é hoje, Blumenau sempre a maior delegação. Como é que era a convivência desse povo de Blumenau entre uma disputa e outra? Olha, eu só tenho boas recordações, né, daquele clima que ele era cultivado o ano inteiro, cujo ponto culminante era justamente lá na escola de alojamento, né, que servia de alojamento, e normalmente nós tínhamos a tradição de pegarmos a maior escola e normalmente uma escola dos padres, né, que tinham sido seminários, então eles confiavam muito na organização de Blumenau e nos cediam com bastante satisfação. E, além disso, Blumenau sempre caprichou em todas as dependências, muita limpeza, alimentação sempre de primeira, reuniões constantes com todo mundo, fazendo com que todos vivessem aquele momento como o mais importante do ano. Embora a gente saiba que os Jogos Abertos em si não é o principal título do ano que o atleta vai conquistar, porque tem um Campeonato Brasileiro, tem um Sul-Americano, tem competições internacionais e tal, mas muitas vezes a gente ouviu isso, olha, para nós é muito mais importante ganhar os Jogos Abertos do que ganhar um Campeonato Brasileiro. Olha só. Eu não entendia muito isso no início da minha chegada aqui, mas depois eu fui entendendo, né, porque o ano inteiro, né? O pessoal trabalhava para aquilo. Tudo era direcionado para os Jogos Abertos. Hoje são centenas de competições que diluem um pouco as atenções o ano inteiro. Né? Então é uma das razões aí, né? Eu falei aqui em off para o Eliezer, para o João, que são os nossos cinegrafistas, que o chafariz ia parar no finalzinho do programa e não deu outra. Nós temos mais uns minutinhos ainda, professor. De tantas conquistas e participações em jogos, em competições, o que mais te marcou nessa caminhada? Na realidade, acho que é um mix aí, né, quando eu participei como atleta, como treinador e na mesma competição sendo as duas coisas, tá? E depois vendo meus filhos participando também, tá? Vendo a minha esposa participando também. Então, é um envolvimento da família, tá? A minha família envolvida na família Blumenau. E o senhor tem um acervo particular de troféus e medalhas em casa? Olha, eu deixei em casa, assim, devido a tantos que tinham, deixei só as mais importantes. Aquelas medalhas de ouro, né? As medalhas de ouro ficaram, e as nacionais, ou de prata e de bronze, que eu não consegui ser campeão nacional como atleta, né? Mas como treinador, sim. Então essa eu deixei. E as outras todas, normalmente eu cedi assim, para algumas escolas fazerem as suas competições internas, né? Aquelas escolas que vocês não têm condição de estar adquirindo premiação, a gente cedeu para eles. Então é isso que eu fiz com todo aquele acervo que eu tinha lá. Professor, a conquista, a medalha, o troféu, o recorde é importante, não se esquece, não tem como esquecer. Agora, aquele garoto, aquela menina que o senhor lapidou e que depois, mais tarde, se tornou campeão, qual é o significado dessa pérola? Olha, como disse para você, a gente já vivenciou tantas situações no esporte, tantas situações assim, de vitória, de derrota, de tristeza, alegria. Mas o que eu fico alegre mesmo é quando eu encontro alguns deles na rua, tá? E eles vão lá, me abraçam, cumprimentam. Pô, eu nunca esqueci daquilo que a gente fazia, como era bom, como a gente viveu aquilo, aquela competição, aquela outra, tal. Aquele espírito de luta desenvolvido lá durante os muito difíceis treinamentos que a gente passava para eles, aqueles sobreviveram pro resto da vida deles. Isso me deixa muito mais alegre.
é mais importante, tá? A qualidade do cidadão que foi formado ali. Agora, nessa centena de campeões que o senhor ajudou a formar, quem assim que se destacou e que é uma referência? Hoje, aqui para Blumenau, sem dúvida nenhuma, o Sérgio Galdino foi o principal marchador que nós formamos aqui. Tanto é verdade que ele quebrou o recorde sul-americano na época, quebrou o recorde brasileiro, foi 6º do mundo no adulto, tá? No juvenil ele tinha sido 8º do mundo, foi mais de uma dezena de vezes campeão dos Jogos Abertos, mais uma dezena de vezes campeão brasileiro, e o recorde dele perdurou 21 anos. Só foi quebrado ano passado nos Jogos Olímpicos do Rio. Então durou 21 anos. Depois, além dele, outros atletas, como por exemplo o Moacir Zimmermann, também treinou comigo, e no período que ele treinou comigo ele foi 2 vezes medalhista na Universiade, quer dizer, um atleta universitário que chega entre os 3 melhores do mundo por 2 oportunidades, resultado de respeito. E nós temos aí uma gurizada que são as promessas de superar os feitos aí de Galdino, de Moacir Zimmermann, como por exemplo aí o Matheus Gabriel Delis Corrêa, que já foi 9 vezes campeão brasileiro. Tem o Bruno Lorenzetti Nascimento, que na semana que vem vai participar do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E eu estou apostando nele, que se tudo correr normalmente, acho que ele vai conquistar o título lá em Fortaleza na semana que vem. Coisa boa. Então, nós estamos aí uma tradição que começou já antes do Galdino, com a Ivana Ren, não sei se você lembra. Sim. A Ivana Ren, que foi 29 vezes recordista brasileira e hoje uma grande empresária do setor da educação física em academias, né? Então, esses são alguns dos destaques, dentre tantos que estão aí, tá? Ainda na ativa ou então exercendo suas profissões com bastante brilho. Pois é, a gente fala aqui, faz referência ao esporte, porque é a sua marca, né? Sim. Mas eu imagino que do tempo de universidade também, e aí o senhor disse que reencontra ex-atletas, imagino ex-alunos também, né? E de vez em quando eu encontro alguns que foram meus alunos. Ô professor, que satisfação em revê-lo, eu estou me aposentando. Daí, mas como está se aposentando? E eu fui teu professor, cara. E você continua firme aqui na luta, graças a Deus continuamos aí e esperamos ainda por bastante tempo, tá? Assim que o tempo que Deus nos permitir, né? E na luta e lutando pelo atletismo e lutando pela educação física. A tua marca é o esporte, mas eu tenho que detalhar a marcha atlética, é o diferencial, né? Eu digo que nos últimos anos o que predominou foi a marcha atlética. Nós tivemos campeões em várias provas, tá? Desde velocidade, saltadores, lançadores, tá? Vários que foram campeões brasileiros aí. Mas pela quantidade de marchadores que saíram aí nesses 30 anos de marcha atlética aqui, tá? É bastante expressivo e que no fim das contas mostram ou aparentam que o Ives é só ligado à marcha atlética. Mas nós realmente temos um carinho especial por ela, que nós ajudamos a formar essa tradição aqui na nossa região. Pois é, o senhor continua treinando essa turma aí quantas vezes por semana? Todos os dias, menos domingo. De manhã, de tarde, tem horário, como é que é? Depende do atleta. Tem atletas que treinam 2 vezes por dia, tá? Agora a equipe junta, ela treina todas as tardes, a partir das 15 horas. Mas o senhor está nelas todas? Não, eu estou lá sim. Mas eu tenho atletas aí, por exemplo, vou dar um exemplo da mais laureada marchadora brunauense aqui, a Esmeralda Triay. Ela foi campeã do mundo no Mundial Master na Austrália no ano passado, conquistando 3 medalhas de ouro na marcha atlética. Olha só. Ela é uma das que treina de manhã e de tarde, 2 vezes por dia. Tá? Os outros normalmente treinam daí 1 vez por dia, entre 2 a 3 horas diárias. Às vezes as pessoas não entendem o significado de ser campeão, tem todo um trabalho. É uma coisa que eu falo para o meu pessoal, ó, todo mundo quer subir no pódio, né? Mas fazer o sacrifício para se preparar para subir no pódio, nem todos querem não, porque é pesada a coisa. Muito obrigado, o senhor é um campeão. Uma satisfação aí mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. E meus cumprimentos a todos os blumenauenses. Ivo da Silva, professor, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para você continuar aqui na nossa companhia, acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.